Bom, boa noite. Esse é o trabalho sobre o Windows Server, onde nessa primeira parte eu irei falar sobre os tipos de usuários. Primeiro vamos falar sobre o usuário tipo local. Ele foi implementado aqui como usuário da unidade tipo alunos. Ele é um usuário que faz a autenticação no AD e normalmente seus arquivos e as suas notificações ficam salvos em seu perfil e apenas na máquina onde ele foi utilizado. Vou criar um exemplo aqui. Vou fazer o logon aqui. Fazer a troca de usuário. Carlos.nunes, a senha. Bom, vamos esperar entrar, né? Deu falha de novo. Só um minuto, por favor. Tem um probleminha técnico aqui. Vamos fazer o login. Só um minuto, agora acho que vai dar certo aqui. Só um minuto, por favor. Estou entrando. Entramos. Bem, eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Com o nome teste. Então eu irei fazer agora o logoff dessa máquina. E irei agora entrar em uma outra máquina com outro login, que é na Lab01 PC. Só um minuto, fazendo com o mesmo usuário, fazendo login com o mesmo usuário, só que em outra máquina. Só um minuto. Demora esse tanto assim porque as máquinas são muito pesadas. E como foi dito, pode-se observar que a pasta que foi criada, ela não se aparece na minha área de trabalho. Esse então é o usuário do tipo local que foi implementado como alunos. Então ele fica apenas autenticado ali no AD e na máquina que ele foi utilizado. Bem, continuando, agora vamos falar do usuário tipo móvel. Este foi implementado na unidade de TI e gabinete, mas eu usarei como exemplo apenas a unidade de TI. Esses são usuários que, assim como os do tipo local, ele realiza a autenticação no AD, mas seus arquivos e as suas modificações elas ficam salvas apenas em um servidor de arquivo que são baixados na máquina que for utilizar, e posteriormente suas modificações são salvas no momento do logoff. Bom, um exemplo que farei agora é a modificação do papel de parede, que eu vou fazer aqui o login, fazer a troca de usuário. Aqui eu vou entrar como Renato Gokun. Só um
Fazendo login. Bem, aqui eu vou realizar a modificação do papel de parede. Escolher uma aqui. Vou criar também uma pasta com o nome teste. E agora eu irei fazer o logoff dessa máquina. Agora eu vou também entrar, fazer o logo em outra máquina, que é a Lab01 PC. Entrarei com o mesmo usuário, Renato Goku. Só um minuto. Bem, mais um minuto, por favor. Bem, eu tive um problema aqui com o papel de parede, pois o meu Windows está expirado, mas as outras modificações com isso que eu fiz irão aparecer, que foi no caso aqui a pasta teste que foi criada. Ela permanece. Eu irei fazer agora o logo off. Eu vou criar uma outra pasta primeiro, para mostrar que ela também irá aparecer na outra máquina que eu entrei antes desta. Bom, vou fazer o logo off agora. Entrarei na TI PC, que foi a primeira máquina que eu entrei anteriormente, com o Renato Goku. Só um minuto para entrar. Bom, como foi dito, a pasta que eu entrei naquela outra máquina apareceu aqui novamente. Tá certo? Agora continuando, vamos falar por último dos usuários tipo mandatário, que este foi implementado na unidade de convidados. Este é um usuário que tem seus arquivos e modificações baixados no momento do login, assim como o usuário do tipo móvel. Mas as posteriores modificações que ali realizadas durante a utilização da máquina são perdidas no momento do logoff. Vou fazer um exemplo aqui agora. Irei logar na máquina gabinete com o usuário avaliador. Só um minuto. Vou fazer aqui o login. Sendo aqui que eu já fiz algumas pré-modificações. Só um minuto. Bem, aqui nota-se que tá aqui
Bem, tô de volta. Vocês me desculpem, eu tive um problema com o meu servidor 2, mas já estou de volta já. Então eu irei fazer agora aqui o login. Bem, como eu havia falado, então aqui estão as pré-modificações que eu já havia feito antes, que é a pasta teste, pasta 1 e 2. Agora eu irei apagá-las e aqui já está um atalho e irei colocar um atalho aqui na área de trabalho. Agora eu irei fazer o logoff dessa máquina e logarei novamente nessa mesma máquina com o mesmo login. Só um minuto. Bem, como pode ser visto, as modificações que eu fiz anteriormente foram perdidas e ficando apenas que já estavam pré-configuradas, que são as duas pastas teste 1 e 2. Tá certinho, obrigado, boa noite. Bom, continuando, agora eu vou dar um exemplo de como limitar um usuário para acessar máquinas pré-determinadas. Usuário como exemplo, um usuário da unidade de TI. Os usuários dessa unidade podem acessar qualquer uma das três máquinas. Darei um exemplo aqui. Farei o login na máquina TI. Só um minuto para fazer o login aqui. Entrar aqui com o Renato Goku. Bem, entrei aqui em uma máquina, irei fazer o logoff. Entrarei em outra máquina. Entrarei aqui na Lab 01 PC. Entrarei aqui como Renato Goku, que é o mesmo usuário, né? Como podem ver, eu consigo fazer o login nas duas máquinas com este mesmo usuário. Agora eu vou limitar, né, este usuário. Vou fazer o logoff dessa máquina aqui primeiro. Entrarei na máquina anterior. Entrarei no servidor 1 e ali no Renato Goku entrarei em conta, fazer login em os seguintes computadores. Aí eu escrevo o nome do computador, que seria TI/PC, adicionar, ok, aplicar e ok. Entrarei aqui no Lab 01 PC. Vou fazer o login aqui. Como pode ser visto, não posso mais entrar na máquina que eu estava antes. Sendo aqui que sendo sua conta não permite que você use esta estação de trabalho. Tente fazer login em outra estação de trabalho. Então vamos trocar a máquina, vou voltar ao TI PC.
de fazer o login aqui. Só um minuto. Como podem ver, nesta unidade eu consigo fazer o login. Nesta máquina eu consigo fazer o login. Agora que fiz as modificações, voltarei à máquina certinho. Bom, dando continuidade agora, irei falar um pouco sobre a amostra de um exemplo de usuário que tem acesso a uma pasta compartilhada. Eu utilizarei como exemplo um usuário da unidade de alunos que tem acesso a uma pasta compartilhada presente no servidor 2. Bem, eu entrarei aqui no usuário Roberto Alves, vou fazer o login aqui na Lab01PC, irei trocar meu usuário, colocarei Roberto.alves. Só um minuto para fazer o login. Como visto, não deu para entrar muito não. Tem uma restriçãozinha de tempo aqui. Eu vim aqui em conta, aumentar aqui meu horário que eu posso entrar, aplicar, ok, voltar na minha máquina Lab 01PC e fazer o login. Vou ter que dar uma reiniciada aqui na minha máquina. Só um minuto. Trocar aqui o usuário. Vamos fazer o login aqui. Aulas.nunes. Troquei o usuário aqui. É Roberto.alves. Não tanto também, mas uma hora nós chega lá. Com calma. Vamos aqui em conta, horário. Vamos estender o horário todo aqui para poder fazer o login. Aplicar, ok. Voltar à máquina, Lab 01PC. E aí, como tá 2 minutinhos aqui. Bem, entramos agora. Vamos entrar aqui em todos os meus programas, computador, aluno, servidor 2.
Vamos entrar numa pasta compartilhada aqui. Então, esse aqui é uma pasta que eu tenho compartilhada do servidor 2, que este usuário ele tem acesso a ela. Vou abrir ela aqui para vocês verem. Deu uma travada aqui básica, que esse programa aqui é muito pesado. Desculpa aí. Isso é normal. Demora mesmo, porque o programa requer muita memória. Não, eu tive um probleminha aqui, deu erro, o servidor 2 meu deu uma desligada. Vou ligar aqui novamente. Tem que fazer o logout na máquina. Entrar aqui no Windows, no computador. Entrar novamente na minha pasta compartilhada do servidor 2, que agora deu certo. Vou criar uma nova pasta, renomear ela aqui, teste. Onde está o servidor 2, disco local C, alunos, que é a minha pasta compartilhada. Tá? Aqui é a pastinha que eu criei. Vou criar nova pasta para teste. Esse é o teste 2. Vou voltar novamente até a Lab 01, que é a máquina, e aqui está a pasta que eu criei no servidor 2. É isso aí, pessoal. Continuando, agora vamos falar de um usuário que possui a determinação de validade delimitada. Eu usarei primariamente um usuário que não tem a delimitação, que será o usuário da unidade TI. Eu farei login numa máquina cliente, onde pode ser visto que ele logará normalmente. Vamos fazer o login aqui com renato.goku. Digitar assim aqui, que eu não vou falar pra vocês, né? Não posso. Só um minuto para logar. Bem, loguei normalmente, certo? Agora eu vou fazer o logoff. Irei no servidor 1, no Renato Goku, conta,
Vencimento de conta. Ao final da conta, sexta-feira, vamos colocar uma data aqui anterior a de hoje, que é dia 20 de junho. Dia 20 de junho de 2016, aplicar, ok, voltar à máquina TI PC, que é uma máquina, que é uma outra máquina. Vou tentar fazer login com o meu usuário. Então, Renato Goku, a senha. Então, como pode ser visto, a conta do usuário foi expirada. Eu não posso fazer o acesso com esse usuário a essa conta. Agora eu vou voltar ao servidor 1, no Renato Goku, no conta, vou colocar nunca, aplicar, ok, e tentarei novamente fazer o login. Como podem ver, deu certinho o login nessa máquina. É assim que pode fazer a determinação da validade de cada usuário.